E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Especialmente por conta dele nos ter dado a sua palavra. Transmitido para nós os seus pensamentos. Que coisa gloriosa, que coisa majestosa, que coisa grandiosa. Porque os pensamentos de Deus, ou a sua palavra, ela não vem tão somente acalentar os nossos corações. Ela não vem apenas fazer-nos sentir um pouco melhor, mas ela vem ao encontro das nossas necessidades, das nossas feridas, das nossas amarguras, das nossas tristezas. Ela vem com força, com poder, para nos libertar de tudo que é mal. Então eu dou graças a ti, meu Pai, pela tua palavra, porque ela muda a vida da gente, ou melhor, muda a vida daqueles que creem nela. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, no o Salmo 34, que nós temos falado, no versículo 15 diz assim, olha só que interessante: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Interessante que aqui não diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os religiosos. Os olhos do Senhor repousam sobre os crentes. Nada disso. Os olhos do Senhor repousam sobre os bons. Não, nada disso. Os olhos do Senhor repousam sobre os misericordiosos. Não, também não. Não. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aí você pergunta, mas bispo, quem é justo? Quem é justo nesse mundo? Como que a gente pode identificar um justo? Aqui, biblicamente, espiritualmente, justos são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Esses são justos. Justo não é aquele que faz as coisas boas, bonzinho, que é um bonzinho, não. Não é Mauricinho, não. O Mauricinho não é justo. Não. Justo é aquele que ouve e obedece à palavra de Deus. Mas, se você meditar comigo sobre esse versículo e o versículo seguinte, você vai ver uma grande diferença, uma enorme diferença. Porque se por um lado os olhos do Senhor repousam sobre os justos para ouvir os seus clamores, por outro lado, o rosto do Senhor, aí não são os olhos. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O que quer dizer? O rosto do Senhor está contra os injustos, para lhes extirpar, expulsar, eliminar da terra a memória.
Olha só que legal. Você que está me ouvindo nesse momento e meditando comigo nesses versículos, você, obviamente, deve estar pensando em si próprio. Será que eu sou justo? Ou será que eu sou injusto? Quem sou eu? Como é que eu posso saber se eu estou sendo justo ou injusto? Mas eu ajudo as pessoas, não quer dizer nada. Não é porque nós ajudamos as pessoas, fazemos caridade, doamos, não esmolas, mas doamos condições às pessoas de viverem uma vida abundante. Não é por isso que nós somos justos. O que justifica o homem, o que faz o homem justo diante de Deus, é ele ouvir e obedecer a palavra dele. É a fé. É a fé sacrificial. É a fé seguida do sacrifício. Porque a fé seguida do sacrifício exige que você ouça a palavra de Deus e sacrifique fazendo obedecer. Então, muitas pessoas que me ouvem agora, muitos crentes ou supostamente cristãos, dizem, mas eu não faço mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho ninguém. Eu não quero mal a ninguém. Eu faço caridade, eu ajudo os pobres. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é realmente recompensável, mas não faz a pessoa justa diante de Deus. O que faz a pessoa justa diante de Deus é ela ouvir e praticar a sua palavra. Assim como também o que faz a pessoa injusta diante de Deus é a pessoa que até ouve a palavra de Deus, sabe a palavra de Deus, mas não pratica. Esse ainda é pior do que o incrédulo que não ouve a palavra de Deus. Portanto, minha amiga e meu amigo ouvinte, quem você é? Justo ou injusto diante de Deus? Quem? Como é que você se enquadra nesse texto aqui do Salmo 34, versículos 15 e 16? Porque os justos têm os olhos permanentemente do Senhor repousando sobre a sua vida. E os seus ouvidos, quer dizer, os ouvidos de Deus, estão sempre abertos ao clamor desse justo, ou dos justos, quer dizer, daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Porém, o rosto do Senhor está contra, resiste os que praticam o mal, quer dizer, os que são injustos, aqueles que podem até ouvir a palavra de Deus, mas não a obedecem. Essa é a realidade. Justo é o que ouve e obedece. Injusto é aquele que até ouve a palavra de Deus, mas não obedece. Até sabe da palavra de Deus, mas não pratica. Aí está a grande diferença, a enorme diferença. E o que significa isso, quando a pessoa é justa, ela ouve e pratica a palavra de Deus, quer dizer, ela pratica uma fé sacrificial. Porque para obedecer a palavra de Deus, a pessoa tem que sacrificar. Já o injusto pode até ouvir a palavra de Deus, ele tem fé. Ele tem fé em Deus, ele crê em Deus. Mas se ele não pratica, ele não faz sacrifício. Se ele não sacrifica, então ele continua sendo injusto, porque a sua fé não vale nada. Não adianta eu crer em Deus e fazer o que não presta. Não adianta você crer em Deus e fazer o que não presta.
Não adianta você conhecer toda a Bíblia, de capa a capa, versículos por versículo. Se você não pratica, você não obedece, de nada adianta esse conhecimento. É a mesma coisa, por exemplo, o sujeito se forma em medicina, é um grande médico, mas ele, ao invés de praticar medicina, ele é um político. Ora, é a mesma coisa. O que adianta ele ser médico se ele está numa outra profissão? Não adianta nada. É a mesma coisa. O que adianta você crer em Deus e não praticar a palavra dele, não obedecer a palavra dele? Não adianta nada. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, repito, justos diante de Deus são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, isto é, que praticam a fé de ouvir e o sacrifício de praticar a palavra dele. Injustos são aqueles que até ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, não praticam. Então, se você é injusto, o rosto do Senhor está contra você. Se você é justo, os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida para ouvir e atender os seus clamores. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. É verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Como é glorioso o nosso Senhor Jesus. Porque Ele nos dá a dica, Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho. Ele mostra o caminho para todos. Todos, independentemente da religião que professa, que segue. A palavra dele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Contudo, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, quer dizer, os desobedientes, os rebeldes, os que resistem seguir e obedecer a palavra dele. E tem mais. O rosto do Senhor não está apenas contra os que praticam o mal, os injustos, mas também para lhes extirpar da terra. É forte essa palavra. Extirpar da terra a memória dos que são injustos. Pense comigo nisso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você é uma criatura que tem lutado pela sua vida. Você luta, você dá o melhor de si para trazer
o pão nosso de cada dia para dentro do seu lar, conforto para os seus filhos. Você faz das tripas coração para trazer às pessoas da sua família condições de viver ou sobreviver. Quando uma pessoa é enclausurada, quando uma pessoa é jogada dentro de uma prisão, essa criatura diz, e a minha família? Você, meu caro presidiário, você tem pensado, puxa, realmente eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz o que era mal, mas a minha família, a minha mulher, os meus filhos, eles não fizeram nada. E estão sofrendo porque eu estou sofrendo. Falta o pão nosso de cada dia, será? Eu não sei. Mas, com certeza, eles estão passando momentos difíceis por minha causa. Então, meu caro amigo, se você quer mudar essa situação, aí você pergunta, como que eu posso mudar essa situação? Como? Eu estou preso, eu não posso sair daqui. Eu estou enclausurado. Eu não tenho como sair daqui. Eu sei. Eu sei que você não tem como vir à igreja e buscar a Deus. Mas Deus é tão grande, tão glorioso, tão magnífico, que Ele vai aí onde você está. Se você não vem até a casa dele, você com certeza, pode ter certeza, pode esperá-lo, ele vai visitá-lo. Onde quer que você esteja. Aonde você está agora? Nesse momento. Você está sofrendo, gemendo, porque talvez você tenha sido injusto para consigo mesmo e, sobretudo, para com Deus. Mas Ele, de uma forma ou de outra, está chegando até você através da palavra que nós estamos pregando. Nós estamos ensinando. Há chance para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não sei o que você fez, não sei o buraco que você se encontra, o fundo do seu poço eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que Deus ouve os clamores daqueles que o invocam na sinceridade. Então, aí mesmo, dentro da prisão, no hospital, numa clínica, na rua, debaixo de um viaduto, onde quer que você esteja, na fazenda, na roça, no meio do pasto, onde quer que você esteja, se você dobrar os joelhos, só dobrar os joelhos e colocar o seu rosto no chão e dizer, ó meu Deus, eu tenho sido injusto, eu tenho sido errado, eu tenho vivido uma vida desregrada, eu tenho vivido uma vida na bagunça, na desordem. A minha vida é uma desordem, mas eu não quero mais viver assim. Se o Senhor me vê, se o Senhor me ouve, como o bispo está falando, então agora venha ao encontro do meu clamor. Livra-me desse poço, livra-me dessa situação, arranca-me daqui. E então eu te adorarei, eu te louvarei. E eu falarei para outras pessoas, tantas quantas eu puder, que só o Senhor é Deus. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, é para isso que você está ouvindo essa programação agora. É por isso que nós estamos aqui, para
dizer para você, ainda que você seja o mais injusto da face da terra, você matou, você roubou, estuprou, você fez das tripas coração para fazer o mal, mas neste momento você reconhece que foi jogado nesse poço pela sua própria culpa. E você quer mudar essa situação. Então fale com Jesus aonde você estiver. Você quer ajuda? Você quer que eu ore com você? Se você quiser, você prepare-se aí agora. Dobre os seus joelhos. Se for possível, coloque o seu rosto no chão, a sua testa no chão, a testa. E vamos unir a nossa fé e chegar diante dele. Meu Pai querido e meu amado Deus, eu tenho tantos pedidos para Ti com respeito à minha própria vida, à minha família, às minhas situações. Mas eu venho a Ti neste momento unido com a fé dessa criatura que se encontra de joelhos e até mesmo com a testa no chão. Eu venho em favor dessa criatura que confessa, que reconhece que esse fundo de poço foi ela que se julgou, que se lançou. Ninguém tem culpa. O Senhor não tem culpa. Ela, e somente ela, é culpada. Mesmo assim, meu Pai, mesmo ela sendo culpada dessa situação, o Senhor é misericordioso. E por meio da fé que nós te apresentamos nesse momento, venha em socorro dessa criatura. Porque, neste momento, ela não está apenas apelando para a tua misericórdia, mas ela está apresentando a sua fé, acreditando na tua palavra e prometendo sacrificar a sua vida para obedecer a tua palavra, a tua voz. Então, Espírito Santo, venha ao encontro do teu povo. Faça que acontecer agora a transformação, a mudança. Venha o teu Espírito. Não há cadeia, não há grilhões, não há fundo de poço, não há situação impossível que o Senhor não possa chegar, livrar e salvar. Não há enfermidade incurável, não há nada impossível, porque o Senhor é o Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel. Venha, meu Senhor, desça sobre essa criatura, ainda que esse lugar onde ela está esteja contaminado, esteja sujo, mas nada disso pode impedi-lo de chegar a ela e transformar a sua vida. Seja livre, minha amiga. Seja livre, livre. Seja curada, curado.
Seja livre dessa prisão. Seja livre dessas algemas. Seja livre, porque Deus quer livrá-lo dessa situação. Em nome do Filho dele, o Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivo frasso, scordavo loco, manichini, due
Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. C'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.